Então, bem-vindos àqueles que estão acompanhando agora, né? Por este vídeo, Apocalipse 1, do 1 ao 3, que fala: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Possamos aí analisar. Em primeiro lugar, irmãos, temos que entender que a palavra Apocalipse é revelação, né? Como João diz aqui, revelação. Então, eu lembro sempre das palavras de alguém que disse assim: não, é muito complexo, é difícil. Não, Apocalipse não significa ocultamento, né? A gente que acha que Jesus complicou aqui, não, ele desvendou. É tanto que nos evangelhos ele propositadamente misturou os fatos. Você lê o 24 de Mateus, você tem a invasão de Jerusalém no ano 70, e alguns textos ali pelo meio ele fala de coisas que acontecerá na vida dele, outras ele fala sobre somente a ressurreição dos mortos, e assim ele faz uma mistura. E no Apocalipse é que aqueles que querem entender vão entender exatamente essa questão da grande tribulação e de que as igrejas de Deus conservadoras e muitos crentes de outras igrejas aí, até que não são de Deus, estarão subindo aí na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é revelação de Jesus Cristo. Não caiamos em alguns erros, como alguns pegam trechos do Apocalipse e querem se basear em trechos de outra parte das Escrituras para chegar a uma interpretação. Então, por exemplo, alguém certo dia interpretou a mulher do capítulo 12 do Apocalipse como havia na mulher em sua testa 12 estrelas. Então alguém quis ligar ela, dizer que era Israel, porque quis ligar ela ao sonho de José. E José viu 11 estrelas, o sol e a lua, que representavam seus 11 irmãos, o pai e a mãe, se encurvando aos seus pés. Deus mostrando ali que ele ia ser rei. Então alguém pega aquele texto e joga para o Apocalipse, né? Existe muita coisa que não podemos fazer com o Apocalipse. Você pega a sua Bíblia aí, lá no capítulo 12, né, de 14 de Isaías, versículo 12, tem o nome Lúcifer, né? Algumas coisas foram colocadas nas nossas Bíblias, né, que não tem exatamente na Bíblia original. Por exemplo, inferno é uma palavra que não tem, né? Tem Geena ou Hades, mas foi transliterado para inferno, e a gente sabe que o inferno existe, que é esse local, um desses dois, tanto o lago de fogo como o Hades, o lugar provisório dos mortos. O termo Jeová também foi criado depois que criaram a letra J. Jesus também é Yeshua. Yeshua no grego sempre foi escrito assim. Jeová foi do século XVI, né? Inclusive o Papa que se opôs a Lutero, ou Lutero se opôs a ele, foi o Papa que aprovou essa teologia do nome Jeová, né? Que o nome de Jeová talvez seja Yahweh, né? Que seria mais bem traduzido se fosse, em vez de Jeová, ser Javé. E tem Lúcifer nas nossas escrituras, aí no capítulo 14, versículo 12 do Apocalipse. Mas por quê? Quem fez a Vulgata Latina foi justamente Jerônimo, né? O São Jerônimo da Igreja Católica. E aí o que foi que aconteceu? Ele viu no Apocalipse 22:16, Jesus diz assim: eu sou a brilhante estrela da manhã, né? A raiz, né? A semente de Davi. Palavra semelhante a ele, capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse. Aí o que ele fez? Não posso. Lá em Isaías
14 e 12 está dizendo assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Ah não, estrela da manhã é Jesus, mas Jesus diz assim: eu sou a brilhante estrela da manhã. Então Jerônimo teve a brilhante ideia de pegar um texto do Apocalipse para interpretar, jogou lá para o Velho Testamento e aí inventou esse nome Lúcifer, né? Até dizem que ele era rival de um certo outro monge, né? Que era o São Lúcifer. Na Igreja Católica tem São Lúcifer também, né? Mas não é eles dizendo que o diabo é santo, não. É porque existia no mesmo período de Jerônimo, né? Do São Jerônimo, um monge chamado Lúcifer. E ele, talvez por uma represália, pela inimizade aquele monge, que ele não se dava com ele, colocou esse nome em Satanás, lá em Isaías, né, na Vulgata Latina. Aí hoje a CF, as Bíblias que são usadas, né, o povo batista conservador, infelizmente adotaram o nome Lúcifer, né, como um nome tradicional. Mas esse nome você não encontra no hebraico massorético, que é o hebraico original dos judeus, né? E nem na Septuaginta, que é o Velho Testamento em grego, que foi escrito no século III a.C. Então o nome Lúcifer aparece aí na nossa Bíblia por conta dos tradutores, não ou dos versadores, né? Mas não por conta do Espírito Santo. Então não podemos, irmãos, tem pessoas que para intimidar a gente, né? Eu estou na introdução ao Apocalipse e eu estou explicando alguma coisa, né? Que começa a citar o grego, né? Grego vai, grego vem. Eu vi um homem pentecostal arminiano defendendo a salvação, né? Da forma dele, a perda da salvação, enquanto lutando ali com um presbiteriano que era calvinista, e todos os dois eram grego vai, grego vem, porque no grego, e a gente sabe, irmãos, que tem coisas no grego que significam duas coisas sendo a mesma palavra. Nós temos em Mateus 8,12, quando Jesus, né, fala sobre os filhos do reino, Jesus diz assim: virão gentes do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, e os filhos do reino serão lançados fora. Aí depois, quando ele conta a parábola do trigo e do joio, né, em Mateus 3,33, o que ele fala? O joio são os filhos do maligno, e o trigo são os filhos do reino. Quer dizer, o vocábulo é a mesma coisa. Viúvas, tens, basileias, filhos do reino. Então a gente sabe que Jesus usou o termo filho do reino. Então a gente tem que olhar o contexto aí, não o tema. Não é porque no grego aí vai dizer que tanto um como o outro é a mesma coisa. Então muito. Esse povo cita muito grego para intimidar, né? Mas não querem saber da real palavra de Deus. Nós temos aqui revelação de Jesus Cristo, então nós temos aqui uma escadinha que Deus lhe deu. A regra do Novo Testamento é essa. Jesus, orando pelos discípulos, disse: eu lhes dei a palavra que me deste, né? Porque a Bíblia diz em Hebreus 1:1 que Deus nos falou nesses últimos dias por seu Filho, né? Então, a regra do Novo Testamento é essa: Deus deu a palavra ao Filho e o Filho deu aos apóstolos para escrever. Então, o Apocalipse não é diferente, né? É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente. Então, Deus não mostrou a Jesus, Deus lhe deu para mostrar. Os jeovistas usam muito isso aqui para dizer: Jesus não sabia nada, Deus agora é que está revelando. Não, a revelação Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí Jesus recebeu do Pai. Agora, e pelo seu anjo, aí Jesus tem um anjo responsável, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então João foi o escritor do Apocalipse, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto.
É aí que entra, irmão. Tem uns camaradas aí, eu vi alguém defendendo a predestinação, e quando ele cita lá em Romanos, diz assim: aos que chamou, a este também santificou, aos que santificou, a este também glorificou. O versículo está no passado. Então isso prova que cai a narrativa da predestinação ali. Quem foi glorificado foi Jesus. Agora, quem está nele foi glorificado junto com ele. Então, por isso que está no passado. Para a estes glorificou. Paulo não disse: a estes glorificará. Aí o mestre lá diz: isso aí é o passado profético. Veja que distorção. Ali não é passado profético. Ali está mostrando que o Filho foi glorificado. E aquele que aceita Jesus foi também, junto com ele. Por isso que o vocábulo está no passado. Mas com aí ele diz: passado profético, irmão, só existe quando é visão. Vi subir do mar uma besta. Por que ele disse que viu? Porque ele viu, foi uma visão. Ele está escrevendo. Pode ler o capítulo 11, quando um anjo chega para João para explicar, ele não fala no passado. Ele fala no futuro. Por exemplo, capítulo 17. Né? A mulher que vistes. Aí ele fala, ele começa a explicar: vem que eu te mostrarei o segredo da visão, né? O mistério da mulher. Aí ele disse: os 10 chifres são 10 reis que combaterão, está no futuro, né? Porque não é uma visão. A visão ele disse que já viu. Eu vi uma besta que tinha 10 chifres e uma mulher sentada sobre a besta. Mas ali ele quando descreve a visão, ele descreve no passado. Mas a explicação do anjo no capítulo 17, de um dos 24 anciãos, né? Não do anjo, o que diz? Diz, o versículo 12, né? 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão. Veja que está no futuro, porque João não está tendo aqui uma visão. Ele está recebendo a explicação. Poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o poder, e o poder os vencerá. Veja que o termo vencerá aqui também está no futuro. Alguém para refutar a ideia de que o cavaleiro branco, né? O cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, que eu também sei que não é Jesus, certo? Os 4 cavaleiros nós vamos estudar. O cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, mas também não é o anticristo. É uma distorção muito maior dizer que o cavaleiro do cavalo branco é lá dos 4 cavaleiros. É o anticristo do que dizer que é Cristo. Os dois estão errados. Mas aí alguém diz: por que diz assim, saiu vitorioso e para vencer? Está vendo? Cristo já venceu, aqui ele ainda vai vencer. E esse texto do Apocalipse que diz: e o Cordeiro os vencerá? Porque aqui é um termo profético. Na grande tribulação, Jesus sai vencendo gradativamente. A vitória que ele teve lá na cruz, né, será consolidada agora no Apocalipse, quando ele vai conquistando as coisas. Então, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Então, João teve visão. As profecias estão no passado, porque ele está descrevendo o que viu, né? E vi também outro grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Então, ele descreve. Então, alguém pega esses textos e diz assim: olha, essas coisas já aconteceram, porque João disse: eu vi uma besta. Não. Ele disse que viu porque ele está escrevendo uma visão, que viu, mas ainda vai acontecer. Né? Veja outro erro também. Tem pessoas que pegam o capítulo 12 do Apocalipse e diz que aquela mulher ou Israel, né? Israel, que não tem nenhum respaldo bíblico que seja, e diz também que ela pode ser Maria. Na Igreja Católica, aquela mulher é Maria, não tem nem lógica, né? Que Maria deu à luz o filho e foi para o deserto, que é o Egito. Mas o filho foi para o trono. Então a mulher foi sozinha para o Egito? Não. A Bíblia disse a José: toma a mulher, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Não disse que Maria correu sozinha para o Egito. Então aquele texto tem nada a ver. Primeiro porque aqui no capítulo 1 diz assim,
Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que o quê? Que brevemente devem acontecer. Então, toda a visão do Apocalipse é do futuro, não é do passado. João não está escrevendo uma história aqui que aconteceu. Aquela visão da mulher e o dragão é algo que acontecerá no futuro. Então, é um erro grotesco descrer desse versículo 1 aqui, que é o principal termo aqui. As coisas que brevemente, então, tudo que foi revelado a João, nada aconteceu antes dele escrever. Tudo aqui, até as 7 igrejas da Ásia, todos os acontecimentos, né? Embora que as igrejas da Ásia estavam existindo naqueles dias, é tanto que ele diz assim, escreve as coisas que vistes, as que são as 7 igrejas, e as que hão de acontecer depois destas. Agora, os acontecimentos com as 7 igrejas são coisas que ainda iriam acontecer, por isso que é profético. Então, tudo que João escreveu no Apocalipse, irmãos, seria acontecimentos que viriam depois. Tem pessoas que atribuem esses acontecimentos ao segundo século, foi um período de muita tribulação, de muita angústia para os crentes, né? Eram jogados nas covas de leões, os imperadores romanos eram muito cruéis, eles mandavam matar os cristãos e se apossar dos seus bens, quem não queria, né? Imagina se saísse uma lei aqui, pessoas bem maldosas dissessem, como aconteceu lá no país da África, né? Os Tutsis e os Hutus, né? Que o presidente incentivou a guerra civil. Ele mandava que os Tutsis atacassem os Hutus atacassem os Tutsis, né? Que era apenas os mestiços da raça. E quem matasse um Tutsi, o que é que acontecia? Assim, podia tomar a casa dele. Aí aquelas pessoas completamente dominadas pelo mal. Eu sabia que tinha um Tutsi morando vizinho a mim. Eu ia lá, matava ele, a família dele, e a casa era minha. E aí o Tutsi teria que se defender e gerou uma guerra civil. E aí ele foi até sancionado, né, pela ONU por incentivar uma guerra tão sangrenta. Eu acredito que foi uma tirania grande naquele país, a Ruanda. E nós temos essa questão. Os romanos também faziam isso com os cristãos, né? Matou um cristão, toma posse do que ele tem, expolia os seus bens, expulsa eles, e assim. Foi no século II, alguns crentes achavam que o Apocalipse de João estava ali havendo um cumprimento daquele momento, né? Assim como também a trucidação e a morte dos anabatistas, né? Durante esses séculos, também eles tinham o sumo pontífice de Roma como anticristo, né? O patrocínio da mortalidade, né? Da mortandade, dos assassinatos cometidos contra os anabatistas durante também 12 séculos, né? Como disse o cardeal Ósios, né? Que viveu no século XVI, ele disse, se não fossem os batistas apunhalados, né? E trucidados durante os 12 últimos séculos, eles seriam mais numerosos do que os que vieram da Reforma, né? Então ele dizendo isso para incentivar que o pessoal da Reforma também fosse morto, né? Porque se eles não tivessem feito isso com os batistas, eles seriam muito mais numerosos do que os que vieram da Reforma. Então, se ele diz 12 últimos séculos, ele viveu no século XVI, então cai bem ali do século III, IV, né? Quando começou a perseguição de cristãos contra cristãos, né? Porque antes era de Roma imperial contra cristãos, depois passou a ser de Roma papal contra cristãos. Entendido aí, né, irmãos, essa questão. Então, aconteceram muitas coisas, irmãos, que pareciam ser o sofrimento da guerra contra os santos, lá do capítulo 13 do Apocalipse da besta, né? Mas são coisas que são prelúdio do futuro, certo? Então, irmãos, tudo que João escreveu e viu aconteceu depois dele. E nesses estudos do Apocalipse eu vou tentar encaminhar os irmãos, né? Que
que entendo que do capítulo 4 para frente nada se cumpriu ainda, né? Teve um camarada aí, um metido rabino, né, que disse que o cavalo amarelo agora, deixa eu ver. Aí eu perguntei a ele, mas esses cavalos estão vindo assim, não é em ordem cronológica, não? Porque o primeiro cavalo não é o amarelo. Ele disse que agora é o cavalo amarelo, essa pandemia. Então a gente vê aí que tem gente querendo forçar. Existem muitos intérpretes de profecias que gostam de querer que as coisas se cumpram, né? Porque o cumprimento da palavra de Deus, irmãos, às vezes é contra a lógica. A gente sabe que não é pela lógica, é contra a lógica. Tem coisas que nós não sabemos como vai se encaixar, né, nas profecias, mas nós sabemos que vai acontecer, né? Porque se a lógica tivesse condições com relação à fé, Abraão não teria crido que depois de velho, né, e a sua mulher também já tinha cessado os costumes, iria nascer o herdeiro Isaac. Então, irmãos, concluindo essa, já entendemos, né, que existem pessoas que querem interpretar Apocalipse jogando de um lado para outro, porque primeiro nós temos que olhar o livro, depois é que vamos sair do livro para ver o que tem lá fora que pode, né? Porque o Apocalipse é um desvendamento, não veio para confundir, veio para desfazer a confusão. Quem fez a confusão foi os intérpretes do Apocalipse, né? Mas não a revelação. Então o versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Existem interessantes coisas aqui, informações, irmãos, que é muito interessante para nós, porque o texto está escrito no estilo da época. Veja que bem-aventurado aquele que lê. Se você pegar uma Bíblia atualizada, eu acho que esses manuscritos que eles se basearam, que é aqueles que estavam lá no Vaticano, que os protestantes foram lá buscar para olhar como é que estavam aqueles manuscritos, né, que já foram presos, tirados de ação por causa das heresias, né, das tentativas, né, de distorcer o evangelho. É lá onde tem o vocábulo estaca de execução, é lá que tem vocábulos negando muitas coisas que o evangelho comprova, mas na Bíblia dele tem bem-aventurado aqueles que leem, né? Aqui é que lê. Porque João escreveu assim mesmo. Por que João escreveu assim? Quando Jesus entrou na sinagoga para ler, Jesus disse: espera aí, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Não era. Quem é que aguentava carregar uma Bíblia, né, de Gênesis até Malaquias? Eram manuscritos, mas na sinagoga tinha, né, todas as cópias. Os escribas passavam o tempo todo copiando as escrituras, né? E o hebraico é uma coisa interessante porque não havia como distorcer. E deram a Jesus uma cópia do livro de Isaías. Então, a pessoa lia, todo mundo. Jesus não disse assim: vamos aí abrir nossas Bíblias em Isaías 61. Ele não disse. Foi-lhe dado o livro de Isaías, ele não trouxe de casa. E aí lá vai, abriu o livro de Isaías e leu o trecho do capítulo 61, que eu louvo a Deus por Jesus ter lido o capítulo 61, versículo 1. Porque a lacração diabólica, né, dos primeiros séculos, que negam as escrituras, querem colocar do capítulo 40 de Isaías para frente como uma coisa que veio depois, né? E é uma forma de descrer naquilo que Jesus estava comprovando. Então Jesus leu Isaías 61:1, né? O Espírito do Senhor é sobre mim para libertar os oprimidos, e aí aquela profecia de Isaías, e ele disse: hoje se cumpriu esta profecia. Então, bem-aventurado o que lê, porque nesse tempo de João, ainda tinha pessoas que não tinham um exemplar, uma cópia, né?
E ele escreveu no estilo dos dias dele. Mas alguém que escreveu posteriormente, na versão atualizada, você pega, tem assim, bem-aventurado aqueles que leem, né? São muita gente, não é aquele que lê, porque só uma pessoa lia. E os que ouvem, agora no plural, porque na igreja, ou na sinagoga, na reunião, muitos estavam escutando, né? As palavras desta profecia. Agora, e guardam, né? Tem que guardar as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tem revelações interessantes aí, né? O estilo da época, mas que para nós, ela foi escrita para nossos dias, né? E outra coisa interessante é a questão de para quem ela foi escrita, porque o tempo está próximo. A prova tanto que Deus não iria permitir tempos posteriores à revelação da palavra, né, que se encerrou quando os apóstolos morreram, porque eu imagino o tanto de falsificações, irmãos, que ia ter hoje. Se no século II foi uma luta de tantos evangelhos de mentiras, né? Encontraram até o evangelho de Judas, o evangelho, o livro do pastor Hermas, Apocalipse de Pedro, um bocado de livros apócrifos inventados, né? Depois que os apóstolos morreram. Imagine se Deus tivesse permitido, e viriam as falsificações, e muitas. Então, por isso que a produção do Novo Testamento não foi tão extensa como a do Velho, né? O Velho Testamento Deus produziu em cerca de 1.200 anos, né? Foi muito tempo, de Moisés até Malaquias, mas o Novo Testamento praticamente do espaço de 60 anos, porque Deus estava protegendo a lei, porque era um livro que iria para as nações. Do jeito que hoje o povo está inventando que é profeta, imagine se a Bíblia pudesse ser inspirada hoje. Era tantos escritores, né? Hoje inventando que Deus revelou a ele. Então a gente sabe que o Novo Testamento foi uma produção, e João teve que dizer, porque o tempo está próximo, porque ninguém poderia dizer isso depois. Isso só está mostrando que o Apocalipse é um livro para ser lido nos dias atuais, onde para quem tem chegado, né, os fins dos tempos, que somos nós. Estamos nitidamente conhecendo que estamos perto, né, da vinda, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para levar o seu povo, né? Então é importante que nós tenhamos esse entendimento a respeito desse tempo, porque o tempo está próximo. Outra revelação interessante aqui, irmão, mais uma, é que quem lê o Apocalipse é feliz, bem-aventurado, né? O termo bem-aventurado pode ser usado como sinônimo de feliz, mas é bem-aventurado, né? Que é uma pessoa que tem uma boa aventura na vida, né? É uma pessoa que não tem desilusões nessa vida, é uma pessoa que tem esperança. Entendamos, né? Essa questão bem-aventurado aquele que lê. Imagina um livro dizendo que bem-aventurado o que lê, porque você pega de Gênesis a Apocalipse, não tem nenhum livro da Bíblia que o escritor disse bem-aventurado quem lê esse livro, né? Mas o único livro que é dito que bem-aventurados que leem são o Apocalipse, que está falando para o povo dos fins dos tempos, né? Coisas maravilhosas que irão acontecer no fim do mundo. Então, irmãos, nós temos essa manifestação de Deus aqui, mostrando, nessa introdução, quero passar para vocês que a linha de interpretação do Apocalipse é muito interessante. Basta não ter na cabeça que coisas do Apocalipse já aconteceram, como alguns teólogos aí de meia tigela e meia xícara, né, afirmam. É importante entender que é uma profecia para se cumprir as coisas dos últimos tempos, que é para ser lida agora. Interessante que você, em qualquer igreja, e infelizmente muitas batistas, né, você quer ler um versículo do Apocalipse num ano,
Tem igrejas que passou todo esse 2022 sem ler o trecho do Apocalipse e nem ao menos estudar. Então a Bíblia manda ler, porque lê os que ouvem e guardam as palavras que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o termo profecia aqui é do singular porque se refere ao livro, é uma profecia. O Apocalipse é uma profecia, né? Do apóstolo João. Alguém aponta que não foi o último livro de João, né? Diz que o Evangelho de João foi por último. A epístola de João foi depois. Quando ele diz assim: irmãos, como já sabemos que vem o anticristo, né? Então ele está falando uma coisa que ele falou, né? No livro do Apocalipse, né? Embora que o nome anticristo não aparece no livro do Apocalipse. O nome anticristo, irmão, só aparece no livro de João, certo? Tanto na epístola e no outro, né? Na segunda e na primeira. O nome anticristo não tem nas escrituras. Paulo chama o homem do pecado, o iníquo. No Apocalipse é chamado de a besta, né? Mas em nenhum momento das escrituras o nome anticristo aparece senão nas epístolas de João. É aquele que se opõe a Cristo. Então, ele fala até no plural, muitos anticristos se têm feito, né? Se opondo ao Evangelho. Então, estejamos entendidos, irmãos, que essa introdução é importante para que a gente entenda todo esse livro do Apocalipse. Não deixemos de compreender o que a palavra de Deus está nos passando com esta orientação. Não vamos aí cair em ideias erradas. E aqui é você que vai, né, estudar conosco, né? Eu já tenho o nosso livro que tem por título Porque o Tempo Está Próximo. Acredito que os irmãos da igreja já tem cada um. Agora, se já leram, eu não sei, né? Mas o livro Porque o Tempo Está Próximo é justamente baseado nesse último trecho do capítulo 1, versículo 3 aqui, né? Porque o tempo está próximo, né? Estamos aí na última volta do ponteiro de Deus as características dos acontecimentos, né, no mundo, e não vamos achar que as coisas não vão acontecer, né? Tudo pode acontecer e nossos pensamentos podem ser mudados, não é isso? A respeito de uma possível manifestação do iníquo, né? Ele é contra Cristo. O nome anticristo, irmão, não é falso Cristo, né? Porque surgiu há muito tempo a ideia de que o anticristo é um falso Cristo, né? Mas as escrituras mostram que é o vocábulo de antagonista.